Boa noite a todos. Boa noite. É realmente assim um movimento de muita alegria nós termos a oportunidade de estudarmos a obra 50 anos depois. O livro Renúncia são os personagens do livro 50 anos depois. Nós vamos encontrar, o estudo Renúncia, ele já está no nosso canal, e lá nós vamos a todo momento citar aquele personagem do livro Renúncia. Qual seria o personagem no livro 50 anos depois? E a gente, que é algo que a gente comentou muito, Mita e Carla, a gente no estudo, é que é um livro de aproximadamente, se não me falha a memória, 14 séculos depois, porque há 2000 anos é no ano 30. E o livro Renúncia é no século 17, né? 1600, século 17. E esses personagens, 16 séculos depois, quando se encontram, pasmem, repetem os mesmos erros. 16 séculos, gente. Aí a gente começa a entender, quando o Espírito nos chama, nos dizem, não é enfeite não. Quando os Espíritos se referem ao terrícola e chama de rebelde, é porque é rebelde mesmo. Você imagina passar 15 séculos, 16 séculos, e você reencontrar todo aquele grupo e repetir os mesmos, gente, os mesmos, sem tirar nem pôr. Então isso assim, ao mesmo tempo assim, nos assusta. Então é como se eu olhasse para mim e dissesse assim: Conceição, se tu insistir no erro, nós sabemos quais são os erros, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu posso não querer, mas eu sei. Então, quando eu ainda me deparo errando, eu posso dizer a mim mesmo: ainda, há 17 séculos, você ainda vai se permitir no mesmo erro? Então, esses romances, eles trazem já de início essa reflexão. E o livro 50 anos depois, sendo a continuidade do há 2000 anos, mas do senador Públio Lentulus, que nesta obra nós vamos encontrá-lo ele como escravo na história. Então, o nosso querido Emmanuel sai de senador para um escravo. Senador romano, escravo judeu. Então, que os bons espíritos possam não só nos fazer ler a obra, mas sentir a obra. E que nós possamos, assim, na leitura, nos perceber presente no ato. Viajarmos com o nosso querido Emmanuel e nos transportarmos ao século do livro. Então vamos envolver o nosso irmão Maurício para fazer a nossa prece de abertura. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos, deixar de lado as preocupações do dia a dia, do trabalho, e vamos agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao Cristo que abriu as portas desta casa, com a oportunidade de tantos estudos, tantos ensinamentos, tantos exemplos, e termos consciência que não estamos aqui sozinhos. Com cada um de nós, trouxemos o nosso mentor, amigos, e muitas vezes os adversários, que aproveitam igualmente o momento para se melhorar. Que tu possas amparar, Senhor, cada um, principalmente a equipe que dirige o estudo, para que possam transmitir a mensagem que tu queres nos passar. E de nós, que possamos aplicar no nosso dia a dia, através da paciência, do silêncio, do perdão, do combate à preguiça, à maledicência, aumentando a nossa força de vontade para combater as más inclinações dentro de cada um. Te agradecemos o ano que se passou e te pedimos força para suportar todos os desafios que nos aguardam esse ano. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que bom, então. Então, iniciando hoje, 10 de janeiro de 2020,
Nós vamos iniciar pelo Carta ao Leitor. Está aqui ao meu lado a nossa querida amiga Mita, a nossa querida amiga Carla, que vamos fazer esse trabalho juntos, em equipe, todos nós, né? Vamos ver essa Carta ao Leitor? Então, o livro, 50 anos depois, é psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, foi psicografado em Pedro Leopoldo, em 19 de dezembro de 1939, ele data a Carta ao Leitor. Aqui, ao decorrer do livro, ele vai retratando os períodos, tá bom? Há 2000 anos foi psicografado em 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939. Então, nós tivemos aí outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, aproximadamente 4 meses, a obra há 2000 anos. Então, terminou em 9 de fevereiro de 1939. Então, meados de dezembro, ele finaliza o trabalho de 50 anos depois. Então, no mesmo ano, finalizou há 2000 anos, talvez passando assim alguns meses, ele já inicia a obra 50 anos depois. Então, lembra bem, 50 anos depois, logo depois de há 2000 anos, mas que o personagem que virá realmente do há 2000 anos para os 50 anos depois é o senador público, tá bom? Vamos lá, então? Meu amigo, Deus te conceda paz. Isso é Emmanuel. Se lertes as páginas singelas do há 2000 anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas vivida pelas suas personagens reais na arena de lutas redentoras da terra. Arena, usando aí a terminologia romana. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. Então, lembra sempre, o livro há 2000 anos, o início do livro há 2000 anos é no ano 30 e vai até o ano 70 aproximadamente. Então, a gente vai observar no livro, o trabalho de Emmanuel no livro há 2000 anos, imagina, ano 30, Roma e Palestina. Então, ele vai, esse período do ano 30 até o ano 70, no livro há 2000 anos, ele vai retratar todo o período cristão primitivo. Então, nós vamos, como o nosso querido senador, no livro há 2000 anos, ele era romano, ele vai nos mostrar na obra, há 2000 anos, toda a parte política, os interesses políticos e sociais daquela época. E todas as artimanhas em torno do cristianismo. E a obra deixa bem claro que o cristianismo não incomodava os romanos, o cristianismo incomodava o judaísmo. Então, a obra é fantástica para a gente entender a crucificação de Jesus, o que aconteceu nos bastidores. 50 anos depois, ele vem retratar a expiação. Então, 50 anos depois, ele vem mostrar assim, olha, o que acontece com o uso indevido do livre-arbítrio. E ele não vai expor os demais personagens, ele vai falar só dele. Personagens reais na arena de lutas redentoras da terra. Então ele diz, é por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento. Ele diz assim, 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, porque aonde foi que o senador Públio Lentulus morreu? Na erupção do Vesúvio em Pompeia, já cego. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir, medir, colher o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas, sob a veste humilde dos escravos.
que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. Porque ele veio senador, e no próprio livro Há 2000 anos vai retratar um sonho dele. Na encarnação dele anterior, ele também foi um político, também foi alguém de renome. Então é como se for um movimento de vaidade muito grande, de orgulho. Agora você vem numa lição, porque, gente, a nossa reencarnação, a programação da nossa reencarnação é conforme a necessidade de cada um. Se eu sou uma pessoa extremamente materialista, que valorizo muito, eu vou ter que vir numa condição para trabalhar esse meu materialismo. Então, se eu sou uma pessoa materialista, Deus não pode organizar uma reencarnação para mim com muitas coisas materiais. Se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa que valorizo muito o corpo físico, Ele jamais poderá me dar uma reencarnação no corpo belíssimo, eu vou me enrolar toda. Então, a programação da reencarnação não é feito de uma forma, de qualquer jeito, ela é individual. Deus não nos trata no coletivo, Ele nos trata na particularidade. Então, dentro da particularidade da Conceição, qual o tipo de reencarnação? Então, sabendo que o senador era um homem vaidoso aos extremos, viria senador novamente? Não, vai escravo. Então, a primeira lição, se nessa encarnação a vida me proporcionou um trabalho humilde, humildade, digo, um trabalho mais simples, um trabalho que não me traz título, um trabalho que não me traz posição social, um trabalho que não me traz regalias e muito menos pessoas me bajulando. Se a vida me proporcionou uma profissão que as pessoas nem me enxergam e que muitas vezes é como se eu fosse um fantasma ou alguém invisível, a lição que Papai do céu deseja que eu aprenda é qual? Humildade. Porque parece assim que tudo foi uma conquista nossa. Não é bem assim, não. A gente até acha, mas houve um empurrão muito grande. Porque quem abriu as oportunidades foi o Pai. Nós só soubemos aproveitar. E às vezes Ele dá a oportunidade, só falta fazer para a gente, porque aquela criatura tem que chegar naquele ponto para poder viver a experiência. E você diz, como é que essa pessoa conseguiu chegar aí? Ela não tem condições para chegar ali, como é que conseguiu? É porque é a experiência que a pessoa tinha que passar. Então, se eu estou numa experiência de títulos, honras, administração de pessoas, é porque eu tenho que passar por essa lição. E é uma das mais complexas. E eu vou ter que responder. Então, se eu faço o meu trabalho limpando o banheiro, é entre eu e o banheiro. O trabalho é íntimo. Eu vou responder só por mim pelo banheiro. Porque eu posso usar o banheiro para o meu benefício, para eu exercitar. É um trabalho íntimo, é um trabalho sozinho. Mas se eu saio do movimento para título e administrar a pessoa, já não é eu e o banheiro. Eu já vou responder pelo que eu faço em relação ao coletivo. Então, a minha responsabilidade é muito maior. Então, você olha assim, parece que é um coitadinho, o rapaz que está lá limpando o banheiro, a encrenca dele é entre ele e o banheiro. Mas o teu aparente bem-estar, o teu aparente sucesso, te traz uma responsabilidade muito maior. O que fizertes com os filhos que eu te confiei? Filho a nível de funcionários. O que fizeste com o dinheiro que eu te confiei? Como é que tu administraste isso? O que tu fizeste com o título que eu te emprestei? Porque tudo isso fica. Então, eu acho que é hora de nós espíritas entendermos que tudo isso é material pedagógico. Papai não dá mérito a B e C. O papai não tem preferência por A, B e C. A matrícula é na matéria que eu preciso aprender. Só isso. Não pensa que ele te beneficia porque ele te fez nascer numa condição social. Isso não é benefício nenhum. Isso é material pedagógico. Só isso. E é muito temporário, porque é tudo muito rápido.
Então eu tenho, acho que o primeiro movimento, no início dessa obra, quando ele fala dele, a gente fazer essa autoavaliação e dizer assim: por que Deus me matriculou nessa matéria? Como é que eu tenho que administrar tudo isso? Porque eu estou fazendo aí a prova da vaidade, a prova do poder, é prova, a prova do título. E essa prova é: combate a vaidade dentro de ti, combate o autoritarismo dentro de ti, combate, porque é o que o nosso Emmanuel falou, arena de lutas redentoras. É uma arena real. E essa arena onde? É fora? Bem dentro. Então, quando você olhar lá o cidadão limpando, varrendo, é entre ele e a vassoura. E nós que estamos, ou quem possa vir estar nessa posição de títulos e administrar pessoas, ela vai responder, a pessoa, por ela e por todos aqueles que Deus confiou sob o seu mando. Continua o livro, Emmanuel. Então ele diz: 50 anos depois das ruínas da fumegante de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus, ele mesmo fala dele, impiedoso, se desprendia novamente do mundo, para então medir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, porque quando a gente volta para o mundo espiritual, é a hora do acerto de contas, é a hora do balanço. Vamos encontrá-lo nestas páginas, sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. Os escravos. Porque lembra que no livro Há 2000 anos, ele mandou prender quem? Filho do André de Gioias, né? Eu não me lembro também. Você vai lembrar de todos os nomes. Saúl. Muito bem. Saúl de Gioias. O jovenzinho, né? Que o pai foi até ele, implorou. Que não foi o filho estava só olhando a comitiva passar. E ele não perdoou e mandou prender o rapaz acabou sendo vendido, foi bater em Roma. E não só com o próprio Saúl, mas ele era realmente muito prepotente e arrogante com todos os escravos. O escravo para ele era embaixo do pé. Ele era um senador, embaixo do pé. Até a esposa tremia um pouco, a própria Lívia, porque ele era muito autoritário. Então agora, meu filho, tá bom, vai na veste do escravo para você entender o outro lado da moeda. É assim. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos, exigências, e arbitrariedades cometidos no pretérito. Você vai lá refazer desmandos e arbitrariedades. Quando, como um homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Ele se. Esse é que é o problema. Quando você está com poder na mão, mesmo o poder do dinheiro, o poder do título, você se acha. E é como se você fosse intocável. Doce ilusão. Porque todos os Césares morreram. E o Império Romano acabou. Falar que o Império Romano ia acabar no século II, no século I, era algo assim, você está louco. O Império é uma potência. O César é chamado de Deus. Ele era idolatrado como Deus. Ave César. Era intitulado, né, que ele teria poderes divinos. Observando tal homem cativo, né, preso, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso, olha, feliz, né? Resgate de um passado de faltas clamorosas. Todavia, diz Emmanuel, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade com referência aos seus companheiros mais diretos na nova romagem terrena, de que este livro é um testemunho real. Então ele vai começar a falar dos personagens do livro Há 2000 anos. Ele diz: não obstante, né, apesar, contudo, de estarem na terra, pela mesma época, os membros da família Severus, então ele disse assim, olha,
o grupo do livro há 2000 anos reencarnou, mas não em contato com ele. Não teve contato com ele. Mas ele diz, olha, a família Severus, que era o amigo dele, não era? O amigo do coração, está reencarnada. Flávia e Marcos Lentulus. Flávia era a filha de senador, e o Marcos também, o filho, aquele que foi, não vou contar, vamos ouvir há 2000 anos. Nossa, o livro há 2000 anos, meu Deus do céu, o coração fazia meu Deus. Então os filhos dele também estão reencarnados, mas não em contato com ele. Saul e André de Gioras eram os inimigos ferrenhos. Saul, escravo jovem que ele prendeu, e o André, o pai, que se tornou um inimigo ferrenho mesmo. Foi assim. Estão também reencarnados. A Aurélia, quem lembra? A Aurélia era a irmã da esposa do Pilatos. Que ela era amante de Pilatos, que era cunhado dele. Aurélia. A irmã da Fúvia. A irmã da Fúvia era a mulher de Pilatos. Apaixonada. Eu digo, quando eu começo a estudar essas obras, eu começo a ler André Luiz, eu digo, meu Deus, esse povo se enrola várias encarnações por causa de poder, dinheiro e sexo. Pode prestar atenção, poder, dinheiro e sexo. O povo se enrola uma encarnação todinha. Entre encarnação, 8 séculos se passaram. Oi, Conceição, você tá boa? Tá... Como é que tu tá? Na mesma. Qual foi o teu problema? Poder. A outra coisa é cair de novo. É sexo. E a pessoa fica séculos e séculos enrolada nesse tríplice, nesse triângulo. Poder, dinheiro e sexo. Envolve paixão e por aí se vai. Mas vamos ver aqui. Então, nós tivemos a Aurélia, então, que era a cunhada de Pilatos. Caso de Pilatos. E ela tocava terror. Tivemos o Sulpício. Sulpício não foi o amante dela? O soldado. Aquele soldado que gostou da escrava, da Ana, que deu em cima da Ana. O Sulpício era mal. Fúvia. Também foi paixão. E demais comparsas do mesmo drama. Então, ou seja, a família Severo, os filhos do senador, Flávia, Marcos, o Saul, o André, a Aurélia, Sulpício, Fúvia e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta trabalham sem descanso na ocasião em outros setores de sofrimentos abençoados. Está todo mundo ralando. Todo mundo veio resgatar débito. Não comparecendo aqui onde o senador Públio Lentulus aparece, aos teus olhos, na indumentária de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. Então ele diz, o livro vai retratar 50 anos depois, mas não é 50 anos depois ele nascendo, é 50 anos depois ele já na idade adulta. Então vamos fazer a conta aqui, que eu acredito que eu até fiz. Eu vou fazer esses cálculos no capítulo 1, aí vocês vão entender. Porque parece assim que ele morreu em 79, aí passaram 50 anos e ele reencarnou. Não, 7 anos depois ele já reencarnou. 50 anos depois da morte dele, ele já está com 45, entendeu? Bateu e voltou. Bateu e voltou, 7 anos. Porque lembra que ele já começou a ouvir as lições de Jesus, era a própria, a serva, que era a Ana, que era amiguíssima da nossa querida Lívia, já começou a ensinar para ele já ficou mais dócil, ficou cego, lembra disso? Então ele já começou a curvar, e aí iniciou o processo dele, e bateu no mundo espiritual. Imagina tendo Lívia, pensa tendo Lívia intercedendo por esse homem, já programou a reencarnação. E diz o Nosso Senhor que o sofrimento é para os eleitos. Continua ele. De todas as personagens do há 2000 anos, uma, contudo, aqui se encontra, junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo. Quem era o Policarpo? Embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas
lutas políticas e sociais na Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe foi retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo. Porque o que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém. Só que o senador, que na época, se não me falha a memória, era Tito, que ele estava acompanhando, a pedido do próprio pai, o senador foi acompanhando, foi preso o senador e foi preso Pompílio Crasso. O senador, o próprio filho, sem saber que era pai, é tão lindo esse momento, porque ele olha para o escravo lindíssimo, imagina, filho do senador romano, então era um rapaz bonito, o Marcos, né? E quando o Marcos olhou, ele sentiu um carinho tão grande por aquele homem, e a mesma coisa o senador sentiu por aquele jovem, e na verdade era filho dele. Com o senador ele mandou cegar os olhos, e com o amigo do senador arrancaram o coração dele, vivo, cortou e arrancou o coração, pensa, que é o Pompílio. Só que primeiro arrancaram o coração dele e o Emmanuel viu, na verdade o senador viu esse drama, viu fazer isso com o amigo dele, né? E com o senador fez esse movimento de cegar os olhos, o próprio filho fez isso. Então, do grupo do Há 2000 anos, qual foi o único personagem que veio? Pompílio Crasso. Esse amigo que foi morto lá atrás com o senador público. Eles também reencarnam. Por que dá certo? O Vesúvio, a morte em Pompeia, no ano de 79. Ele reencarna 7 anos depois, que é em 86. Vai mostrar aqui. E ele também, ele foi menos tempo, porque ele está mais novo, o Evídio. É mais novo que ele, então demorou mais tempo na erraticidade. Mais tempo. Pompílio Crasso é o mesmo Evídio Lúcio destas páginas. Então, destas páginas do livro 50 anos depois, a única pessoa do passado é o Pompílio, que aqui nessa encarnação ele vai se chamar de Evídio. Ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e aludindo, referindo a um amigo dedicado e generoso. Quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Então, não foi esse o propósito. 50 anos depois é o quê? Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No Há 2000 anos, buscávamos encarecer, chamar a atenção, uma época de luzes e sombras, em que a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores. Entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo, ali, Públio Lentulus se movimentava num acervo de farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Olha como ele se refere ao próprio, a ele mesmo, farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. Gente, isso é fantástico, olha. Então, Célia, o livro 50 anos depois vai falar de Célia, que no livro Renúncia retorna como Alcísio. Então, ou seja, o livro vai falar de Célia, figura central das páginas desta história, cujo então coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos,
dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre com os perfumes suaves das mais divinas esperanças do céu. Aqui, quando a gente volta um pouquinho, que ele diz assim, cujo coração, o sentimento amoroso e sábio, entendeu e aplicou, olha aí, razão, ação, todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Então, gente, nós temos que começar a entender também que não existe assim, por exemplo, o seu filho só pode mudar de série se ele viver o ano todinho aquela série, ele vai viver, passar por todas as provas, e aí diz, olha, passou. Ele não tem como pular. Ele não tem que, de repente, ele está no primeiro, ele vai para o quinto. Não, ele precisa passar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, até ele chegar lá. Nós não podemos entender que evolução espiritual e moral é isso. Não é. Evolução moral e espiritual, porque se for assim, não, tu tem que passar primeiro por isso, depois por isso, depois por isso, caiu por terra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é assim, olha, faça o teu ritmo. Faça da tua forma. Se tu quiser dar um salto, se nós quisermos dar um salto, a gente dá. É uma questão de escolha. Entendeu? Ninguém está aqui, o Papai do Céu não está com a corda dizendo, vou soltar, agora vai, mais um pouquinho. Não existe isso. Existe realmente uma questão de esforço e vontade própria. Vídeo Nosso Senhor Jesus Cristo, gostei disso. Por isso é que ele é o modelo e o guia, né? Quando é questionado no livro Consolador sobre o processo de evolução do Nosso Senhor Jesus, porque o livro dos Espíritos diz assim, teremos que passar pela fila do mal para poder sermos bons? Ou seja, para eu ser bom, eu primeiro tenho que fazer o mal? Ou seja, eu tenho que errar para fazer o bem? Eu tenho que errar para poder acertar? Porque a gente tem um dito popular, é errando que se aprende. Não tem nada a ver. Porque eu tenho um modelo, eu tenho um guia, eu tenho alguém que se sacrificou para dizer qual é o caminho. Nós temos isso. Se eu erro, é porque eu não quero seguir o exemplo dele. Ponto. Então, nesse movimento aqui, se eu quiser, eu posso seguir o exemplo dele e dar um salto na minha evolução. Então, não é obrigado eu passar pela fila do mal. Não é assim. Eu tenho que passar pela fila do ignorar, da ignorância, do não saber. Mas de fazer o mal, não. Então, quando é perguntado no Consolador Prometido sobre a evolução do Nosso Senhor Jesus, Emmanuel responde, ele seguiu o caminho reto, por isso ser chamado Filho de Deus. Então, aonde o Nosso Senhor Jesus evoluiu, o planeta que ele evoluiu, que já não mais existe, ele nunca foi um espírito rebelde. Ele nunca foi um espírito que se apaixonou pelas coisas da terra. E você acha que ele é o único? Não. Porque a exceção é uma ovelha. O normal é 99 seguir o pastor. Sempre vamos repetir isso. Terrícolas, nós não somos parâmetros para o universo. Porque se nós pararmos para pensar, gente, o mais fácil, o mais simples, o que nos proporciona mais alegria de viver é ser bom, ser doce, ser companheiro, companheira, ter autodomínio. Isso é a coisa mais gostosa, fazer o bem. O pior, o que nos proporciona mais dificuldade, o que é mais difícil fazer é irmos contra a nossa natureza, que é ser mau, ser perverso, ser perseguidor, agredir, berrar, gritar, xingar. Então, quando eu digo assim, é muito difícil seguir Jesus, a gente está dizendo, para mim, terrícola, é muito difícil fazer o bem. Para mim é mais fácil fazer o mal. Eu tenho muito mais semelhança com o mal que eu faço do que com o bem que eu devo fazer. Não é cruel isso? Mesmo a gente sentindo no corpo.
Então Jesus é o modelo e Célia decidiu colocar isso em prática. Conceição, no dia a dia é o seguinte: a lição do nosso Senhor Jesus é sacrifício. Mas não pensa que é, porque às vezes a gente chama sacrifício, mas a gente está só rotulando alguma coisa de sacrifício, na verdade o que está por detrás do sacrifício é dependência. Isso acontece muito no relacionamento. Não, eu vou ter que tolerar essa criatura e resolver tudo. Não, na verdade, o que está por detrás disso é dependência emocional. Eu justifico. Não é desse sacrifício. O sacrifício que o nosso Senhor Jesus solicita é: sacrifica a tua vaidade, sacrifica o teu orgulho, sacrifica a tua prepotência. Porque o movimento maior é eu ter me tornado um humano melhor. O outro é só instrumento do meu progresso. Sacrifício íntimo. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral, total, a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou. Se divinizou o quê? No sacrifício e na abnegação. Confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda, até hoje, as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Trocaram um pouco, ou seja, a nossa querida Célia, ela, então católica, nós vamos acompanhar, se tornou santa. E como ele diz aqui, a Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições. Nós vamos entender isso. No entanto, meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração, endurecendo, esfriando, nosso coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível à calúnia ou ao desengano. Em certas circunstâncias, olhastes também o céu e perguntastes, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê essa história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé. Experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Finalizando, ele diz: busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual. O espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram. É o que te deseja um irmão e servo humilde.
Só na introdução é muita informação. Ele já pegou dessa informação, ele já pegou a gente assim, deu uma saculejada, como diz, acorda, criatura. Que tens feito da tua vida na terra? Chega, a gente ficou meio tonto, né? Amar o trabalho e as penas de cada dia. Porque quando nós passamos por dor, por sofrimento, por provações, nós sempre acreditamos, a gente só olha o sofrimento, a gente não consegue ressignificar e tirar dali as lições. A gente tem percebido que não dá nem tempo de nosso pai mandar provas, porque a gente arruma um monte de leseira. Diz assim, não dá nem tempo de mandar prova para Conceição, porque ela foi para passar por 4 provas, ela já arrumou 300 expiações. Ela já se enrolou todinha, não dá nem tempo. Aí volta e diz assim, Senhor, e aí minha filha não deu nem tempo de mandar as provas. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. O livro 50 anos depois é um convite teu a esse servo humilde, Emmanuel, para nos trazer a nós, os terrícolas, para aprendermos sobre a alma nobre de Célia. Emmanuel nos esclarece que se sentirmos a obra, se elevarmos o nosso pensamento, se buscarmos o exemplo, teremos Célia vibrando por todos nós. Então, divino amigo, ajuda-nos a estudar, não só com a razão, mas principalmente com o sentimento, para que possamos sentir essa obra, sentir o coração sensível, amoroso e humilde de Célia, para que, quem sabe, Senhor, com mais esse recurso, com mais um apelo da espiritualidade amiga, nós possamos ceder ao bem e nos transformarmos e podermos falar o quão bom é ser bom, fazer o bem, te servir. Obrigada, Mestre amado. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que nos conduziram, e que possamos, amor, permanecer contigo, nos ajudando nesses momentos tão decisivos do nosso planeta Terra. Graça te damos, Senhor.